Vamos para mais uma aula, então. Vamos desligar o som aqui. Uhul, vamos lá. Agora, então, gente, uma aula sobre ligação covalente, mas falando sobre os orbitais moleculares, né? O que é uma ligação sigma, o que é uma ligação pi, para você poder entender legal essa aula aí, tá ok? É mais difícil, mas você vai entender. É um mistério, né? Então, mas vamos lá. Nossos superpoderes, vamos tentar entender essa aula aí e entender o que é uma ligação sigma, o que é uma ligação pi. Vamos diminuir a minha carinha aqui, ó, para não atrapalhar. Então, olha só, cada orbital ele tem uma forma geométrica diferente. Lembra que nós temos 4 subníveis, né? S, P, D e F. O subnível S, o orbital do tipo S, é um orbital esférico. Ele é uma esfera em torno do núcleo, né? Orbital é a região com a máxima probabilidade de se encontrar um elétron. É que, na verdade, os químicos não conseguiam determinar a posição e a velocidade do elétron com precisão. Já que não dá para determinar a posição e a velocidade, porque o elétron se comporta como uma partícula onda, então eles determinaram uma região onde eu tenho uma grande possibilidade de encontrar um elétron. Então, essa região aqui, essa nuvem aqui, no caso do subnível S, do orbital S, ele é totalmente esférico. Mas você vai ver que já os orbitais do tipo P, eles têm forma de halteres. Lembrando que o subnível P, lembra do subnível P? Ele tem 6 elétrons. Cada orbital cabe em só 2 elétrons. Então, eu vou ter aqui, ó, um orbital, cada um com 2 elétrons, um outro orbital e um outro orbital. Então, o subnível P é formado por 3 orbitais do tipo P, nos eixos X, Y e Z. Então, imagine que esses 3 orbitais são perpendiculares. Então, um orbital aqui, o outro orbital vira nesse eixo, que seria esse, o outro orbital nesse eixo, que parecendo uma flor, um troço assim. Bom, quando você pega o hidrogênio, lembra que o hidrogênio é um S1. Quando eu vou fazer a ligação entre 2 átomos de hidrogênio, então, para montar a molécula de gás hidrogênio, como o hidrogênio termina em orbital S, é como se eu juntasse uma bolinha aqui, um orbital S com outro orbital S. Então, vai ter uma interpenetração desses orbitais. Aqui vai estar o compartilhamento do par eletrônico, da ligação covalente. Estão percebendo? Então, esse compartilhamento. Como essa ligação está ocorrendo no mesmo eixo, nós chamamos ela de ligação sigma. No caso, essa aqui é uma ligação sigma SS, porque está ocorrendo entre 2 orbitais do tipo S. Então, uma ligação sigma SS. Agora, olha só. No caso da molécula de ácido clorídrico, o hidrogênio, um S1, esse 1 era para estar aqui em cima, né? Termina em S, que é bolinha, certo? O cloro, ele termina em 3S2, 3P5. Ele vai ter 7 elétrons na camada de valência, concorda? Se ele tem 7 elétrons na camada de valência, certo? E ele termina em orbital P, ele precisa ganhar um. Então, você tem que ter um compartilhamento de elétrons para formar a molécula de HCl, que a gente viu lá na ligação covalente. Então, lembra que terminou em P, então tá aqui, ó, o eixo X do P, o eixo Y do P e o eixo Z do P. O subnível P, ó, o subnível P é formado por 3 orbitais do tipo P. Ó. Esse aqui é um orbital, esse aqui é um outro orbital que está no eixo X, esse aqui é um outro orbital que está no eixo Z. Então, eu vou ter a interpenetração entre um orbital S e um orbital P. Ó, orbital S e orbital P. Essa interpenetração ela também está ocorrendo no mesmo eixo. Logo, é uma ligação sigma, e é uma sigma do tipo SP, porque está ocorrendo entre o orbital S do hidrogênio e o orbital P do cloro. Então, a gente viu no slide anterior que eu tinha uma sigma SS, porque era uma interpenetração de 2 orbitais S. E agora eu tenho uma sigma SP, porque é uma interpenetração dos orbitais de um orbital S com o orbital P, mas é uma ligação sigma. A ligação pi, ela só vai ocorrer quando eu tiver a necessidade de compartilhar 2 pares eletrônicos. Então, imagine o seguinte, o oxigênio, lembra o O2? O oxigênio termina em P4. P é florzinha, faltou só colocar a florzinha desse orbital aqui. Mas não foi colocado porque não interessa. Então, o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, ele tem que compartilhar 2 elétrons. Então, ele vai compartilhar com outro oxigênio numa mesma linha, formando uma ligação sigma-pp, compartilhamento aqui, ó, sigma-pp, e como ele tem que compartilhar mais um par eletrônico, ele vai compartilhar entre esses orbitais paralelos. Essa ligação aqui, que pode ser em cima e embaixo, é uma única coisa, essa interpenetração dessas nuvens eletrônicas, esta ligação é a ligação do tipo π.
Então, a ligação sigma, ela ocorre em orbitais no mesmo eixo. A ligação π ocorre em orbitais paralelos. Por isso que quando eu tenho uma dupla, uma é sigma e a outra obrigatoriamente é do tipo π. Perfeito? Vamos ver aqui, ó. No caso de uma ligação tripla, a molécula de gás nitrogênio, N2, que nós fizemos a molécula de nitrogênio quando a gente fez a aula de ligação covalente, assista, tá? A aula de ligação covalente. Então, olha só. Observe o seguinte, o nitrogênio ele tem 5 elétrons na camada de valência, ele tem que fazer 3 compartilhamentos. 3. Se eu montar a molécula de N2, são 2 átomos de nitrogênio compartilhando. Então, N tripla N. Então, olha só. A primeira ligação ela vai ocorrer, porque cada orbital só faz uma ligação. Vai ocorrer aqui, ó. Essa ligação que está ocorrendo no mesmo eixo, que esse orbital vermelho aqui, ó. Essa aqui é uma ligação do tipo sigma. Ela está ocorrendo no mesmo eixo. Aí foi uma ligação. A segunda ligação tem que ocorrer entre os orbitais azuis, ó. Em cima e embaixo. Como é uma ligação entre orbitais paralelos, opa, vou voltar, paralelos, ela é uma ligação do tipo π, mas aí foi uma dupla, ó, simples, dupla. Mas eu tenho esses terceiros orbitais aqui, ó, tanto desse nitrogênio como desse, que vai também compartilhar. Como são orbitais paralelos, também é uma ligação π. Logo, quando eu tenho tripla ligação, uma é sigma, as duas outras são π. Uma é sigma, as outras duas são π. Então tá. O que você tem que saber, então? Olha só. Para a formação, olha a questão aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para a formação da ligação, 2 condições são necessárias. Um par de elétrons com spin opostos e um orbital estável em cada átomo. A força de ligação é qualitativamente proporcional à interpenetração das nuvens de carga dos 2 átomos. Falou em interpenetração, cara, interpenetração de orbitais. Isso é o que ele está querendo se referir com isso? Isso é ligação covalente. Falou em interpenetração de orbitais, ligação covalente. Essa figura aqui, ó, apresenta, ó, lembra, isso aqui é um orbital P, isso aqui é um orbital S. É uma ligação que está ocorrendo no mesmo eixo, não é entre orbitais paralelos, é no mesmo eixo. Se ela é no mesmo eixo, não é uma ligação π, ela é uma ligação sigma. Mas ela é uma sigma. Sigma eu posso ter SS, quando são 2 orbitais S, orbital S é bolinha, então é a interpenetração de 2 bolinhas. Pode ser PP, se fossem 2 orbitais do tipo P se interpenetrando no mesmo eixo. E pode ser SP, quando eu tenho uma bolinha com altera aqui. Então, aqui nesse caso, é uma sigma, porque é no mesmo eixo, do tipo SP. Alternativa correta, letra C. Um outro exemplo, ó, agora eu tenho uma interpenetração que continua sendo sigma, tá vendo? A sigma está no mesmo eixo, e é entre 2 orbitais do tipo P. Então, nesse caso, eu tenho uma sigma PP. Tá. Para terminar, então, o que eu quero que você lembre? Quando eu tenho uma ligação simples, obrigatoriamente é sigma. Quando eu tenho dupla, uma é sigma, outra é π. Quando eu tenho tripla, uma é sigma, as outras duas são π. Então, ó, simples sigma, ó, simples é sigma. Dupla, uma é sigma, outra é π. Tripla, uma é sigma, as outras duas são π. Então, olha aqui, ó, simples é sigma, tá lá, ligação simples é sigma. Dupla, uma é sigma, a outra é π. Tripla, uma é sigma, as outras duas são π. Então tá, ele quer saber o propadieno, prop, 3 carbonos, dien, 2 duplas e outra terminação para hidrocarboneto, né? Quantas ligações sigmas e π? É uma pegadinha, porque o aluno rapidamente só vai aqui, ó, aqui ó, tem a dupla aqui, então sigma π, 2 sigmas, 2 π. E tem essa resposta de cara, letra A, para te induzir ao erro. Mas lembra que o carbono é tetravalente, ele faz 4 ligações? Aqui você não está vendo, mas está ocorrendo uma ligação entre carbono e hidrogênio. Carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. A ligação entre carbono e hidrogênio é sempre simples. O hidrogênio só precisa ganhar um. Então é uma simples. Então eu tenho uma simples aqui que é sigma, o outro segundo hidrogênio também faz uma sigma. E aqui é a mesma coisa. Um hidrogênio com sigma, outro hidrogênio com sigma. Logo eu tenho 1, 2 sigma, 3, 4, 5, 6. 6 sigmas e 2 π. Porque quando tem dupla, uma é sigma, outra é π. Cara, nas moléculas orgânicas, conta cada hidrogênio com uma ligação sigma. Ele sempre, olha aqui, sempre, ele só faz ligação sigma. Tá ok? Então a resposta correta é a letra E. Eu tenho 6 sigmas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 2 π. Beleza? Então a alternativa correta, letra E. Eu sei que
entender um pouco, às vezes, de ligação sigma e pi é difícil, não vai cair a interpenetração de orbitais no seu vestibular, mas vai cair com essa questão. Ó. Essa questão aí cai, esse modelo, dentro de uma molécula, principalmente moléculas orgânicas, fazem várias ligações, você definir se é uma ligação sigma ou se é uma ligação pi. Legal, hein? Cara, continue estudando. Nós vamos vencer esse momento. Né? Eu sei que tá chato, a gente tem que ter videoaula, a gente queria ter esse contato, a gente precisa do contato, mas vamos lá, hein? Força aí, ó. Seja um super-herói da química. Uhul!